o vazamento das mensagens de auxiliares do ministro Alexandre de Moraes. O Xandão. Exatamente, no WhatsApp, que bagunçaram as coisas lá em Brasília, estremeceram o terreno, digamos assim. Só que antes de mergulhar no tema, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Presta atenção aqui na tia. Esse é um daqueles assuntos que você só vai compreender de forma genuína para valer se você for partidário de um dos maiores princípios nossos aqui no Rivonews, que é o resgate da percepção das nuances. As coisas não são preto no branco, tem cinzas. Então, antes de partir para conclusões do tipo, tem crime sim, não tem crime não, vamos entender tudo que foi revelado pelo jornalismo da Folha de São Paulo, dar os nomes aos bois, Os pingos nos is, tudo que saiu ali no jornal na última terça-feira para a gente relembrar e contextualizar. Gabriel, por favor, comece. Vamos lá. Primeiro, então, aos fatos, depois a gente faz aqui a nossa análise, tá? Os jornalistas Fábio Serapião e Glenn Greenwald, sim, o Glenn, que era do Intercept, eles tiveram acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes da sua equipe, tanto no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, quanto no Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Folha, essas conversas elas evidenciam que Moraes, no Supremo, ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios da Justiça Eleitoral para embasar suas próprias decisões contra bolsonaristas no inquérito das fake news durante e após as eleições de 2022. Então, basicamente, as mensagens mostram que Ayrton Vieira, o principal assessor do Moraes no Supremo, pedia informalmente via WhatsApp a um funcionário do TSE relatórios específicos direcionados contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A notícia é essa. A Folha também afirma que em nenhum dos casos aos quais o jornal teve acesso havia a informação oficial de que esses relatórios foram de fato produzidos a pedido do ministro ou do seu gabinete no Supremo. Não ficou clara a denúncia da Folha? A gente desenha. Coloca aí na tela. Vamos lá. Basicamente... A Folha desenha, né? E a gente reproduz. Exato. A Folha desenha, a gente reproduz. Exatamente. Então, basicamente, está aí a denúncia. O Xandão pedia relatórios contra determinados alvos ao juiz instrutor do seu gabinete no Supremo, que é o Ayrton Vieira, de quem eu acabei de falar. O Ayrton, então, ele via WhatsApp repassava os pedidos sem nenhum ofício ou decisão para Eduardo Talhaferro, que era o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, do qual, na época, Alexandre de Moraes era presidente. O Talhaferro, então, recebia os pedidos, monitorava as redes e grupos de conversa para produzir os relatórios e mandava de volta esses relatórios para o Supremo para serem usados no inquérito das fake news, como se eles tivessem sido produzidos de forma espontânea pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou como se alguém tivesse feito uma denúncia e eles falaram, opa, toma aqui. Exatamente. E aí o Moraes recebia esses relatórios e se baseava neles para tomar decisões contra bolsonaristas, sem dizer que ele é quem tinha solicitado as informações contidas nesses relatórios. Esse gráfico aí, se você quiser olhar depois com mais atenção, ele está no site da Folha, na matéria que deu origem a todo esse escândalo que saiu na terça-feira. Isso. Certo? Tá. Deixa, antes de eu entrar aqui, eu quero destacar a delicadeza e a gentileza de Cecília e Gabriel quando preparam textos para mim, porque a minha parte é assim. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu não entendi nada. Mas você entendeu. Fiz questão de não estudar, porque eu queria entender durante o programa. Para poder fazer as minhas perguntas. Gosto. Mas a minha questão é, o que a Folha denunciou, no fim das contas, é que o Alexandre de Moraes, na figura de ministro do Supremo, instrumentalizou de forma não oficial, ou seja, fora dos autos dos processos, o negócio de rito, que eles estão chamando na mídia, né? Os processos o Tribunal Superior Eleitoral, do qual também era presidente, para alimentar inquérito das fake news lá no Supremo. Ó, aquele negócio, sabe? É isso.
É isso. É isso, mas não é só isso. O ponto é... É também. É também. Porque olha só, gente, essa é uma das denúncias, essa que a gente está olhando, é uma das denúncias, tá? Para quem é extremamente formalista e, como a Manu disse, observa o rito, só isso já é bastante grave. Vale lembrar, gente, que esse escândalo, que aquele escândalo da Vaza Jato, lembra? Também revelado pelo jornalista americano, o Glenn Greenwald. Na época, ele estava lá no Intercept Brasil, era exatamente sobre o quê? A denúncia de que um juiz e um procurador estavam em conluio para condenar investigados. Naquela época, Moro, Deltan, principalmente, Moro, né? Deltan, Que babado. Moro, um juiz de primeira instância, que foi o que puxou o tal do que o Teori falou lá atrás, saudoso Teori, puxou a pena, saiu a galinha inteira. Isso. Então, assim, o Moro era o juiz de primeira instância que estava em conluio com o procurador, que seria o chefe dos procuradores, o Deltan, para tentar condenar os investigados da melhor forma possível. Só que o que está acontecendo é justamente isso que está em jogo nesse caso. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para dizer que é a mesma coisa, e por isso que eu estou tentando tomar cuidado com as palavras. E não é justamente, a gente já vai explicar isso melhor, mas é porque esse inquérito ele já começa numa extrema excepcionalidade. O inquérito das fake news. Então é difícil a gente analisar todo esse contexto desconsiderando toda essa denúncia, certo. desconsiderando o contexto. Mas, ao mesmo tempo, o contexto não é justificativa para ninguém fazer mal feito. justificativa. Só vamos ter em mente uma coisa. A gente tem um inquérito que nasce... Eu vou me adiantar só nesse ponto aqui, porque a gente não descreveu isso direitinho. Mas só vamos ter em mente aqui. O inquérito das fake news, gente, começou em 2019. Primeiro ano do governo Bolsonaro. O Supremo sendo atacado de toda forma. Aí o Toffoli, ministro Dias Toffoli, à época, presidente da corte, resolve instaurar esse inquérito das fake news e coloca o Alexandre de Moraes como relator desse inquérito. O que a palavra inquérito quer dizer? Investigação. Aí você fala assim, peraí, mas o Supremo está fazendo uma investigação? Exatamente esse é o ponto. Constitucionalmente já ficou decidido que está ok. Eles se basearam, né? Porque, teoricamente, o Supremo é um órgão passivo. Exatamente. Ele só age a partir de provocações de agentes externos. Exatamente. Neste caso, o Supremo justifica a abertura de inquérito de ofício. Quando você ouve na imprensa a abertura de inquérito de ofício, é porque foi o próprio Supremo que abriu. Sem nenhuma provocação. Sem nenhuma provocação de agentes externos, do Ministério Público, o que seja. Então, quando o Supremo abre esse inquérito de ofício, ele também é extremamente atacado, justamente porque isso não é uma prática comum do nosso judiciário. Só que o Dias Toffoli, na época, justifica a abertura do inquérito com base no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que diz que quando os ministros são alvos de crime ocorrido dentro das dependências do Supremo, o Supremo pode, aí sim, abrir inquérito e o presidente indica um relator. Mas não era nas dependências do Supremo, Gabriel. Não mas era contra pessoas do Supremo. Isso. Então, a justificativa foi essa. É, o Supremo está sendo violentamente atacado nas redes sociais com notícias falsas. Então, vamos abrir um inquérito para a gente poder apurar isso. E uma vez que o Supremo tem esse poder de inquérito, ele passa a ter o poder de polícia. A polícia não é que investiga. Então, naquele momento, o relator, no caso, Xandão, poderia fazer investigações para fomentar esse inquérito. Tá certo até aí? Beleza. Okay. Então, a gente lembrou da Vaza Jato. O que está em jogo nesse caso é justamente esse ponto, seria de, entre aspas, conluio ou um jogo de eu alimento o que eu quero. E aí começa a valer de verdade o que eu falei no começo do programa. Gente, vocês precisam compreender que a vida é feita de nuances. Então, por exemplo, uma das questões que a Folha está trazendo ali na matéria original de terça-feira são ordens expressas do ministro Alexandre de Moraes para que o TSE, o órgão lá do qual ele também era presidente, produzisse um relatório contra o jornalista Rodrigo Constantino.
E também contra o empresário Paulo Figueiredo, aquele que é neto do ditador João Figueiredo, Sim. o último da ditadura militar, ambos morando lá nos Estados Unidos. Pois então, não é porque Constantino e Figueiredo são figuras das quais eu ou você, ou meia dúzia de pessoas, ou whatever, que a gente não queira proximidade, ou a gente queira distância, que se torne moral ou aceitável que eles não sejam submetidos ao devido processo legal. Gente, isso não é uma defesa das pessoas deles, de cada um. É uma defesa do Estado democrático de direito. Aquele conceito que foi amplamente pisoteado por todo mundo que teve no poder de 2014 para cá. Virou uma grande bagunça. Que é outra coisa da qual a gente fala muito nesse programa, né? O esvaziamento dos conceitos. Então, Estado democrático de direito, golpe, fascismo. Mas antes, desculpa, só antes do Gabriel continuar. Minha pergunta é, ele pediu esse relatório. O relatório também foi uma solicitação informal ou que estava contido no relatório que eram as informações informais? Essa é uma das coisas que eles justificam. O pedido é que foi informal, mas os fatos eram de conhecimento público. Os fatos eram de conhecimento público, eles não foram inventados, eles estavam nas redes sociais, essas pessoas publicavam notícias ou informações tidas consideradas falsas. Falsas ou ofensivas à justiça, né? Falsas no sentido de distorcidas. Porque esse é outro conceito extremamente deturpado, principalmente essa semana. O que foi deturpado o conceito de fake news não está escrito. Então vamos lá, que a gente está só no começo. Então, assim como a Cecília explicou agora sobre essa questão do Constantino e do Figueiredo, que isso não é uma defesa, tanto não é uma defesa, assim como não é porque o Supremo teve uma postura muito importante na transição do poder, na garantia da legalidade, na barreira do golpismo lá em 2022, que o Alexandre de Moraes se torna automaticamente um juiz impoluto, incriticável. Não é Deus. Né? Esse papinho mequetrefe de que não pode criticar, senão o fascismo volta, é coisa de sabe o quê? Fascista! É isso! Qualquer regime que você não possa apontar o mal feito de um funcionário público porque ele não apita para a mesma banda ideológica que você, não se chama democracia. Eu sinto muito, tá? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Tá todo mundo submetido à lei, inclusive os ministros do Supremo. Inclusive os bandidos, inclusive as pessoas boas, inclusive qualquer um. Exatamente. Eu estou aqui dizendo que Moraes cometeu um crime? Não, eu não estou dizendo isso. Quem deve dizer isso é a justiça, da qual ele faz parte, então a coisa ficou um pouco complexa, mas eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo aqui é que em qualquer país mais sério que o Brasil, ou seja, todos, só a suspeição pública sobre o ministro já seria razão suficiente para que ele se declarasse impedido de seguir relatando o inquérito das fake news. E não sou eu só que estou dizendo isso, não. Entre as mensagens obtidas pela Folha, presta muita atenção nisso, fica nítido o desconforto dos outros envolvidos nessa maneira pouco republicana como a coisa estava se dando. Os próprios assessores do ministro Alexandre de Moraes, eles chegam até a brincar ali em mensagens, dizendo que seria melhor criar um e-mail falso para enviar a denúncia que o Moraes estava pedindo, porque assim ficaria menos evidente que a coisa era um pedido direto do ministro Alexandre. Ou seja, era vergonhoso. É realmente vergonhoso. Não é? Né? Pois é. CCJ 123. Isso, a ceia, né? E aí vieram as reações, obviamente. E como bem disse o Merval Pereira ontem na Globo News, o tamanho da reação indica o tamanho da crise. E aí eu não sei se a gente vai falar em algum momento sobre isso, mas eu também fiquei na dúvida. Porque você falou que já cabe nos países sérios que ele não seguisse como relator da... Isso. Por uma iniciativa própria dele, né? Olha, se vocês estão duvidando de mim, eu vou sair fora. Eu não quero atrapalhar as investigações, já entendi que sou uma pessoa suspeita, então estou deixando a relatoria contra o ministro. O bom senso fala sobre isso. Exatamente. Mas e essa grita de impeachment? Isso é uma bobagem. Já falarei. Chegaremos lá, mas assim, não vai ocorrer, tá, gente? Não ocorrerá. Não. E na quarta-feira... teve não só a resposta do próprio ministro Alexandre de Moraes, mas uma reação publicamente unânime entre os colegas de Moraes no Supremo. Normal, gente. Chama o espírito de corpo. Exatamente. Né? Ou espírito de porco. Também, não tem problema. Corporativismo é o nome. Mas como todo mundo sabe, uma coisa é o que é público. Outra coisa são as conversas nos bastidores. E de acordo com todo cidadão
Pode chamar de cidadão, jornalista? Sim. Já pode? Pode. Sim, sim. Todo cidadão que carrega um crachá de jornalista neste país e que tem alguma fonte em Brasília, pelo menos metade da Suprema Corte concorda que Moraes ultrapassou um tantinho ali negócio de limites importantes ao agir da forma que agiu. Então, Antes vamos- só da gente seguir para a resposta do Moraes, o Paulo Andrade comentou aqui, bancada, mas se todo juiz que for xingado pela parte tiver que vincular um pedido de suspeição, então se eu quiser que um juiz saia do meu caso porque eu não concordo com o entendimento dele, é só xingá-lo. Não é disso que nós estamos falando, Paulo. A suspeição não vem a partir da reação do ministro Alexandre como vítima das ofensas, as quais isso. ele próprio também julga. Pública. A questão aí é processual, É. né? É disso que a gente está porque falando. pintam provas, as evidências, que são as mensagens, de que ele não cumpriu um rito da forma como deveria ter sido cumprido. Isso é o grave. O que, para os formalistas, seria motivo suficiente para anular todo o inquérito. Exatamente. Caraca. Para muito formalista, Para sim. muitos formalistas. Exatamente. né? Porque ele não cumpriu um rito. Sim. Inclusive, nas mensagens que a Folha mostra, os assessores viram e deixam isso claro. Tipo assim, ó, por favor, a partir de outubro de 2022, ele fala assim, o Ayrton fala pro Talhaferro, para de mandar as coisas com o timbre do STF. Começa a mandar com o timbre do Tribunal Superior Eleitoral. Só para não ficar estranho que o Supremo está pedindo ao próprio Supremo. Então, assim, todos eles sabiam. É que assim, ó, gente, a gente já Tava vai todo falar mundo mais. desconfortável. Isso, tava todo mundo desconfortável. E as justificativas do Ayrton Vieira, que é esse principal... Porque, gente, outro ponto importante... O Cacai tem falado isso em todas as entrevistas, mas olha só, no meio judiciário, primeira, segunda, todas as instâncias, todo juiz tem um time de assessores. Sempre. O juiz nunca trabalha sozinho. Ele assina as decisões, ele corrobora as decisões, mas são os assessores que são as pessoas que geralmente elaboram tudo que o juiz precisa para que então saia uma decisão. Tá? Tenham isso em mente. Então, esse Ayrton Vieira, ele sendo o principal assessor do Moraes, ele era o cara que basicamente organizava boa parte das ideias. Ele era o cara mais próximo do Moraes. Então, quando ele é incumbido de pegar e mandar uma solicitação para o TSE, ele está sempre ali justificando. Então, em muitos momentos, ele vira e fala assim, sabe como é que ele é, né? Quando ele cisma com uma coisa, Isso. quando Alexandre de Moraes cisma com uma coisa... O ministro muito... está irritado. O ministro está irritado. Aí ele fala assim, então assim, ó, não manda com timbre não, porque qualquer coisinha que dê a entender que possa ter um problema, vai pegar muito Tenso. mal, vão cair em cima dele. E lembrando sempre que não acho que seja isso que vai acontecer neste caso, porque dessa vez envolve o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Mas aqui no Brasil a gente tem uma tradição longa, né? Eu consigo pensar de cara em Satyagraha e Lava Jato, de operações e inquéritos que são absolutamente anulados depois de mexer muito com as estruturas da República por conta de questões processuais. Sim. As próprias condenações do presidente Sim, Lula sim. na Lava Jato foram nessa linha. Justamente. Teve processos em que o Lula teve processos anulados porque o foro não era adequado, então era para ter Isso. sido em Brasília, foi em Curitiba, anula tudo. Não importa se as provas eram reais ou não, teve muita manipulação de prova, não estou questionando nada disso. Mas você seguir o rito correto no Brasil é importante justamente para que você não mele depois todo o esforço Exatamente. empregado naquelas investigações. Por isso né? que